Boa tarde. Muito obrigado a todos por ter vindo assistir a palestra sobre Ismael. E nós vamos dar início, como sempre fazemos, com uma prece. Uma prece de Humberto de Campos a respeito desta casa, a Federação Espírita Brasileira, que foi recebida por Chico Xavier e publicada no Reformador, que é o porta-voz impresso da Federação Espírita Brasileira desde 1884. Essa prece foi publicada em outubro de 1950, logo depois do famoso caso Humberto de Campos, né? Humberto de Campos, ele assina como irmão X, porque a partir de então, do caso Humberto de Campos, ele começa a assinar como irmão X. E Chico Xavier recebeu o Santuário de Ismael. De portas abertas, diante da paisagem escura em que se agitam os viajores humanos, o Santuário de Ismael, no Brasil, reflete a luz da Boa Nova em comunhão com as fontes celestiais. Da região platina ao vale amazônico, traça caminhos sutis de redenção para o mundo inteiro, no cultivo da árvore augusta do Evangelho, transplantada pelos pomicultores do alto para o solo acolhedor da Brasília Esperança. Dia e noite, o seu leque gigantesco de claridades sublimes varre o céu constelado, descortinando ao planeta o alvorecer da nova era. Milhões de almas que conhecem o manto protetor desdobrado em nome de Jesus, no apostolado regenerativo. Onde palpite o mínimo anseio de renovação interior, aí comparece a sua mensagem, lenindo, reajustando, consolando, instruindo e reerguendo. Sem cartazes berrantes, usa o clarim do amor, despertando os que morreram, entre aspas, em pleno dia terrestre, operando milagres e disseminando bênçãos na reestruturação de destinos mil cada hora. O templo de Ismael, cujo coração pulsa, ditoso na Federação Espírita Brasileira, não conhece inimigo, onde é defrontado pela injúria, e sim irmãos ignorantes, que se mostram credores de tolerância e esclarecimento. Não relaciona culpados, onde a justiça enxerga criminosos, e sim infelizes, carecentes de amparo e colaboração. Não identifica perseguidores, onde a pedrada lhe surpreende os serviços, e sim desventurados que se recomendam ao concurso da prece. Não vê caluniadores, onde sofre o assédio da malícia ou da ingratidão, e sim companheiros intoxicados de personalismo destruidor, que se fazem dignos do mais amplo silêncio. E num vasto programa de compreensão evangélico, prossegue libertando os espíritos emparedados no cárcere das sombras, amolecendo corações petrificados
no egoísmo, elevando o nível de autoconfiança daqueles que se descobriram no âmago do despenhadeiro, distribuindo alegria com os desesperançados, esclarecendo os que cobram tributos à insensatez e à ignorância, curando cegos e surdos sistemáticos, advertindo os que reprovam sem compaixão, consolando os que se restauram nos hospitais, reaquecendo as almas congeladas ao vento frio do desânimo, limpando a veste de quantos se precipitaram em artigos espojadouros de lama, eliminando a discórdia, educando a liberdade, controlando paixões, preparando a infância e a juventude para a dignidade do indivíduo e convidando criaturas de boa vontade para o reino espiritual do trabalho com o Divino Mestre em favor das crianças e dos velhos, dos cansados e dos tristes, dos loucos e doentes, dos fracos e dos fortes, dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus. Em franco ministério do amor, ilumina as almas por dentro, descerrando-lhe o caminho a seguir. Aqui revela o órfão desamparado, ali mostra o enfermo infeliz, além descortina o quadro do sofrimento, ensinando a ciência da restauração e do auxílio, do socorro e da solidariedade, através do próprio exemplo, na renúncia com que se consagra ao soerguimento e santificação da humanidade. Pela obra que realiza, não pede louvores. Pelos benefícios que espalha, não lança o imposto do reconhecimento. Confere o bem pelo mal e pela abençoada luz que acende, através do livro cristão, no lar brasileiro de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não reclama senão a possibilidade de continuar agindo e crescendo para servir a todos. Ainda assim, na legítima sementeira da fraternidade e da elevação, conduzindo o estandarte da era nova pelas mãos abnegadas e valorosas dos obreiros fiéis que o servem. O santuário divino não se furta à guerra fria das trevas, recebendo sem revolta os golpes da maledicência e da suspeição, retribuindo-os com o entendimento e com a bondade daqueles que nunca se cansam de ajudar e progredir. Grande templo de Ismael, perdoa os peregrinos em desesperos que te atravessam os pórticos sagrados sem alijar o barro das sandálias. Auxilia a todos que ainda te não podem compreender e de antenas erguidas para a espiritualidade superior, prossegue para adiante, estendendo a boa nova a todos os quadrantes do mundo, sob o céu doce e claro do Brasil, em que resplandece vitoriosa e sublime a estrelada mensagem da cruz. Irmão X, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, em 1950, publicada no Reformador. Sempre que a gente liga alguma coisa com Humberto de Campos e com a Federação Espírita Brasileira, a gente tem um carinho especial pela Federação, a casa que nos trouxe Chico Xavier, que nos trouxe Ivone Pereira, que editou os livros desses dois gigantes do mediunismo
espírita cristão. Nós vamos, então, falar um pouco sobre o Taiguara Ortiz. É um jovem espírita que comanda aí uma outra comunidade, jovens como ele e sua jovem esposa, com a companhia da sua também jovem mãe, e aqui ele encontrou um local para também se doar à doutrina espírita, com o estudo, com as palestras. Eu dei esse tema para ele e ele topou na hora, porque ele é um jovem que tem uma formação cultural e espírita acima da média dos jovens de hoje. Então, por favor, Taiguara, desculpa fazer tanto elogio na sua frente aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, né? Sempre é uma alegria falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E hoje, enfrentando um desafio grande, né, de falar sobre Ismael, né, o patrono dessa casa que nos acolhe com tanto amor, né? Então, eu comecei a pesquisa sobre o Ismael, como todos nós, buscando na literatura clássica, né, que nós falamos, né, na Bíblia, né? E eu fui lá no Velho Testamento, onde nós encontramos a primeira menção a esse espírito, Ismael. Então, quem é Ismael? Nós vamos lá para o Velho Testamento, no livro Gênesis, Moisés, capítulo 16, onde lá é narrada a história de um casal, né? De um casal Saraí e Abraão. Os dois eram casados há muito tempo, muitos anos, e Saraí não podia ter filhos, ela era estéril, ela não podia trazer a descendência à família. E aí, nesse contexto de complexo na época, né, o mundo naquela época estava ainda na infância espiritual, né, naquela época. Ela se vê nessa situação, ela encontra uma solução. Ela busca uma escrava, que é Agar, e faz uma proposta, que Agar concebesse um filho do marido para garantir a descendência da família, né, para perpetuar aquela família. E assim, Agar era escrava, não teve nenhuma escolha, teve que encarar esse desafio. Ela concebe um filho, né, filho bastardo de Abraão, então seria o Ismael. Então, o Ismael é filho de Agar, a escrava de Abraão, né? E todo esse plano, toda essa ideia veio de Saraí. Pois bem, só que Saraí não contava com a reação dela mesma, né, depois desse nascimento. E ela se sentiu muito desconfortável com a situação. E ela começa a fazer uma espécie de perseguição, no texto fala isso. Então, tem aqueles problemas, aqueles conflitos existenciais familiares graves ali, naquele núcleo. O que faz um dia até a nossa Agar, a escrava, ela fica tão desesperada que ela fala, vou fugir com meu filho, eu não preciso passar por isso, né? E ela faz isso, ela sai correndo, fugindo para o deserto, e lá, ela desesperada, o que ela faria da vida sem a possibilidade de criar sozinha aquela criança, ela recebe um anjo, que na literatura está lá descrito como Iavé, que recomenda para ela que ela voltasse para casa e para continuar com esse projeto, porque tudo poderia melhorar, porque Saraí poderia ter seu próprio filho. E aí ela confia naquela palavra, ela é uma mulher de muita fé, né? E volta para casa. E aí os conflitos continuam, né? Ela continua com com os mesmos conflitos em família, só que passa o tempo remédio para tudo, né? 14 anos se passam na história.
E de fato, Sarai tem um filho de Abraão, um filho biológico. E aí nasce Isaque. Isaque, então, irmão de Ismael. Só que nesse momento, Sarai, que agora já não era mais Sarai, era Sara, ela, não contente com aquela situação, ela continua perseguindo aquela situação, aquele casal, ela continua não aceitando o filho, né, bastardo da família. E ela sugere para o marido que agora não precisava mais daquele filho, que pudesse expulsar os dois, a escrava e o filho bastardo. E o marido, recebendo aquela recomendação, fala assim: será que eu faço isso? Ele ficou muito, né, sentido com essa recomendação. Aí ele pergunta para Deus. E Deus fala: não, pode seguir com esse plano, porque Ismael tem um futuro certo e ele vai ser a origem de um povo muito promissor. E assim ocorre, né? Ele chega e expulsa o filho bastardo, o filho da escrava e a escrava. Pois bem, né? Esse é o Ismael, né? O que acontece nesse contexto? Seu irmão, Isaque, né, não transmite nenhuma solidariedade nesse momento. Ele até se regozija da dor do próprio irmão e deixa ele embora, né? E ele sente então aqui essa rejeição, esse afastamento da família de maneira brusca, né? Então o Ismael, ele experimenta o que nós falamos na doutrina espírita, das piores provas, que são as provas do coração, né? Muitos de nós passamos por provas materiais, provas físicas, mas quando nós sentimos a prova física do sentimento, né, do sentimento do coração, muitos de nós sucumbimos. E o Ismael encarou de frente, experimentou esse abandono e reconstruiu a sua própria vida com a sua mãe. Numa época de preconceito, numa época que a espiritualidade não conseguia ressoar no coração das pessoas ainda, corações muito endurecidos. Estamos falando de mais de 2000 anos antes de Cristo, um tempo bem antigo mesmo. E ele vence essa provação rude do desafeto, ele vence esse momento difícil e consegue, né, vencer essa encarnação, né? O Haroldo Dutra Dias diz que o Ismael, nessa época, seria um espírito bem-aventurado, já tinha um grau adiantado na sua evolução, né? E ele seria, então, um espírito completista nessa época. Pois bem, né? Ismael no Velho Testamento. Nós sabemos que os textos do Velho Testamento são alegorias. E o que nós podemos tirar dessa mensagem, né? Então, Ismael foi alguém que venceu uma situação extrema de uma prova sentimental, uma prova do abandono. E ele superou, ele conseguiu vencer apesar de todos os obstáculos, né? E essa é uma característica que ele precisaria realmente exercitar para a missão que viria muito mais tarde, que nós vamos falar mais tarde. Então, o Ismael já estava sendo preparado, né? Eu acho que essa é a mensagem dessa lição, né, do Velho Testamento. Ele estava sendo preparado para uma lição muito maior que viria bem mais adiante. Muito bem, aqui são umas setas, não apareceu, mas existem umas setas aqui, que o tempo não passa, né? E a locomotiva da evolução não para nem um minuto. A natureza não para, né, de evoluir e a nossa história também não. Depois dessa época, né, os hebreus vieram com a ideia do Deus único, não por acaso. Depois veio Jesus, a segunda revelação, trouxe, né, o amar sem medida, o amor incondicional, a lei do amor. E também trouxe o novo conceito de Deus, que agora Deus não era mais o Senhor das guerras, Deus era o Deus do amor. O Deus, aquela força maior, que nos acolhe como um pai, né? Então, tudo isso passou, né? Passaram muitos anos aqui, né? Jesus veio, e aí onde nós vamos encontrar, então, a segunda menção a Ismael? Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como o Oceano colocou, do autor Humberto de Campos, né, que é o grande jornalista do além, né, com um texto maravilhoso.
ele nos mostra esse Ismael, né, depois daquela época antiga, né? O que ocorreu com esse Ismael? Quem seria esse Ismael? Muito bem, Ismael e a terra da promissão. Conta Humberto de Campos, né, que Jesus, ele sempre realizava visitas periódicas aqui no orbe terrestre, para ver, como governador, para ver o andamento, né, da boa nova no coração dos homens. Jesus, ele nunca veio para a Terra para ver quantos cristãos ou quantos religiosos aderiram ao cristianismo. Jesus, ele sempre veio saber quão estava o seu evangelho no coração dos homens. E numa dessas visitas, Jesus, com vários auxiliares e espíritos tutelares que ajudavam ele na jornada, ele chega na Terra na época do final das cruzadas, né? Uma época difícil da humanidade, em que a humanidade demonstrava que não tinha aprendido a lição, nenhuma lição. A lei do amor ainda não se fazia presente no coração dos homens. Jesus, ele olha aquela situação e no texto lá do Humberto de Campos, ele demonstra lá uma espécie de decepção. Uma decepção por aquela situação. E ele está ali, naquele momento, né, com um discípulo específico chamado Eliú, que é um grande profeta, foi um grande profeta na época de Jesus, né, ele é contemporâneo de Jesus, e, segundo os estudiosos, ele é o grande sociólogo do cristianismo, o grande sociólogo espiritual, né? E ele está ali, vendo aquela situação, aquela decepção daqueles espíritos, e ele sugere para Jesus, Jesus já tinha o plano na cabeça, mas ele queria escutar daquele grupo, né? Escutar daquele grupo a solução, até como lição pedagógica para aquele grupo de espíritos que o auxiliavam, para eles que encontrassem uma solução. E aí o Eliú fala para Jesus, eu vou ler aqui, pedir permissão para ler, porque acho que o texto fica mais correto. Então ele tenta consolar a todos, o Eliú, e ele fala, mestre, tem um lugar, né, ele já falava da América, que existe um povo simples onde podemos começar uma terra nova. Jesus faz uma pergunta pedagógica para ele. Onde fica essas terras novas? Onde nós podemos enxergar essas terras? Aí ele fala que nessas terras, que seriam essas terras novas do Evangelho, seriam onde consta o símbolo, né, da redenção humana. Ele fala isso. E aí o Eliú fala assim, então seria mais ao sul, porque lá existe um símbolo da redenção humana. Qual é o símbolo da redenção humana? A cruz, né? Por quê? Porque é o Cruzeiro do Sul, né? Lá, então, por que é o símbolo da redenção humana? Porque, de fato, no mundo que nós vivemos, quem conseguiu vencer, e nosso exemplo maior de redenção é Jesus, né? Então, essa conversa, Jesus e os seus discípulos aqui, seus trabalhadores, encontram, então, o lugar correto para a instalação dessa terra nova. Pois bem, Jesus, ele vem até essas terras novas, ele visita o território brasileiro, né, junto com Eliú e aqueles auxiliares. Chegando aqui, eu acho essa cena uma das mais lindas do livro, que Jesus, mãos erguidas para o alto, ele ergue as mãos para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai, para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, e exclama, né? E ele exclama. Então ele pede para Deus uma inspiração e um aval. Será aqui a terra que nós vamos trabalhar? E aí, com essa conexão instantânea de Jesus com o Criador, ele já vem e exclama, né? Então ele já tem essa decisão conjunta com Deus, né? E já tem essa decisão acertada. Ele faz uma prece a Deus e já tem essa decisão. Ele fala, para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No meu solo dadivoso e fertilíssimo,
todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Então aí você vê claramente, né? Lei da fraternidade universal. É a missão do Brasil, né? Nós temos isso em nós, nossa cultura, nosso ser. Nós somos seres fraternais por natureza, né? Então Jesus já falava dessa característica. E Eliú, ele fala para Eliú, e você, que é aquele sociólogo, né, do cristianismo, você vai encarnar na terra para fazer com que isso ocorra. Como que essas terras seriam descobertas? Né? Haviam só povos nativos aqui. Como os europeus, as outras pessoas teriam acesso a essa terra? Né? Aí eu acho muito, muito interessante essa passagem, porque Jesus não só ensina, né? Ele não só nos ensinou teoricamente, mas ele viveu, né? Mostrou os exemplos de como fazer. E todas as tarefas que você vai ver no Evangelho, vários espíritos tutelares, espíritos guias mesmo guias do Evangelho, eles vão vivenciar o Evangelho, né? E nesse caso o Eliú também não foi diferente. Então ele teve que encarnar para ajudar nesse processo. E aí ele encarna como o Henrique de Sagres, de Portugal, né? Trazendo, né, judeu, ou seja, veio lá da Palestina, a encarnação passada, lá daquela região de Jesus, reencarna, judeu, e junto com outros judeus, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, toda aquela pleia de espíritos ali que estavam imbuídos em encontrar uma terra nova, né? Ele cria, né, condições para isso, criando a cultura náutica, de vamos desbravar outros lugares. E aí ele faz isso acontecer, né? Faz com que esses espíritos pudessem descobrir o Brasil, né? E aí ele abre caminho e reencarna. E aí nós sabemos claramente que o povo hebreu, então, que participou lá da raiz de tudo, né? Um povo que acreditou em Deus único, agora estava ajudando, né, na construção da Terra Nova, desse novo Brasil. E é muito interessante que vários estudiosos espíritas falam sobre isso, que esses espíritos hebreus, judeus, ajudaram muito, né, nesse processo de início, né, do Brasil, e tem uma relação muito forte, porque de fato a árvore foi transplantada de um lugar para o outro, da Palestina para cá. Então, por exemplo, nosso lar, o Haroldo cita em várias palestras que o nosso lar, por exemplo, que é uma colônia conhecida de todos nós, tem como formato o quê? A estrela de Davi, que de fato tem uma simbologia bem importante para o povo daquela época, né? Então nada mais é que a história continuando, né? A história tendo um progresso. Muito bem. Então Jesus está lá no Humberto de Campos, Jesus fala para Eliú, né? Ele está lá no Humberto de Campos. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos dedicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. E aí, nesse momento, ele precisava de um espírito que fizesse, então, esse transplante da árvore lá da Palestina, de fato, para a Terra Nova. Ele precisava de um espírito responsável, em condições de encarar esse desafio de iniciar uma Terra Nova. E aí ele convida Ismael para essa missão, né? Então, na alvorada dos 500, Jesus, ele vem, então o Brasil foi descoberto e Jesus vem visitar a terra descoberta, né? Na alvorada dos 500. E aí Humberto de Campos diz: uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Então, Jesus pessoalmente estava aqui dando apoio, né? Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, então, Ismael, né, ele diz com doçura: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado de minha seara, como a recebi no coração,
obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Então ele se refere nesse instante àquele momento em que Jesus veio aqui conhecer esse território, né? E põe as mãos ao alto e pede permissão para Deus para continuar o projeto. Então ele se refere a esse momento e ele convida então Ismael para ser o zelador. Zelador é aquele que zela, aquele que cuida, aquele que coordena com amor. E é isso que Ismael vai desempenhar, esse papel. Ele continua: reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina. E inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Aí o texto continua, aí eu peguei esse trecho aqui. Ela será, né, a nova terra, será a doce paisagem dilatada do Tiberíades. Nesse instante está anunciado. A Galileia, a antiga Galileia, agora estava no Brasil. Nós tínhamos agora o novo ambiente para o Evangelho, para estabelecer o Evangelho de Jesus, de Deus. Muito bem, aí vem a parte que eu acho das mais emocionantes do livro, que eu convido a todos que leiam, releiam e revisitem esse livro, que é incrível, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então Jesus, ainda naquela cena, ele faz esse convite para Ismael e ele fala: guarda este símbolo da paz e inscreve na tua imaculada pureza o lema de tua coragem e do teu propósito, de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te que sempre estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Aí Jesus entrega uma bandeira branca para Ismael e pede para que ele escrevesse seu lema. Escreva seu lema, entrega a bandeira branca para Ismael. E Ismael, né, emocionado, chorando, né, o anjo chora de emoção pela missão maravilhosa que ele recebe no momento. Ele escreve: Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. E é bem interessante, a bandeira quem deu foi Jesus, uma bandeira branca, e o lema era íntimo do Ismael, e ele coloca Deus, Cristo e caridade. E aí nesse instante Ismael monta a sua equipe de companheiros de trabalho, que aí estariam com ele nos próximos séculos, nos próximos anos aí, para essa missão de trazer o Evangelho de Jesus para as novas terras, né? Muito bem. Então, qual é a missão do Brasil, né, nesse contexto novo, né, para Ismael? O que Jesus esperava e espera do Brasil, né? E aí, no livro O Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, lá já no prefácio, o prefácio de Emmanuel, o Emmanuel já traz uma reflexão para a gente. O Brasil lá, ele cita Rimbaud, que é um naturalista alemão, em que ele conta que esse naturalista alemão, visitando as terras brasileiras, mais especificamente o rio Amazonas, ele fica encantado com a biodiversidade brasileira. E ele cita, assim, ele fala, não, realmente o Brasil é o celeiro do mundo. Essa frase a gente escutou várias vezes, né? O celeiro do mundo. De fato, hoje nós vemos que o Brasil alimenta o mundo inteiro, né? Porque realmente tem uma riqueza muito grande, recursos naturais. Só que aí o Emmanuel já traz, esse livro é de 1938, né? Ele já traz essa reflexão. Ele fala assim, que o Brasil deve se estender essa concepção. É celeiro também numa significação espiritual, principalmente com uma significação espiritual. Né? O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada,
e a ser o maior celeiro das claridades espirituais do orbe inteiro. Isso que o Emmanuel coloca para a gente. Então, o Brasil, ele é esse celeiro espiritual, esse hospital de Jesus, né? E aqui nós temos, então, nós acreditamos que cada povo tem a sua missão, e a missão do brasileiro do Brasil é ser esse hospital, esse lugar de acolhimento, esse lugar de receber para elevar, né? Para conseguir dar oportunidade, né? E nós somos assim, né? No Brasil nós vemos hoje conflitos, nós temos nossos problemas, mas de fato a fraternidade é algo que existe. Nós vemos vizinhos, judeus e palestinos, nós vemos amigos com opiniões completamente diferentes, né? E a gente não pode perder esse nosso potencial de sermos um dia a pátria do Evangelho. Então isso está em nós, né? E aí tem até uma afirmativa que eu li alguns artigos, né, que até explica o porquê que o Brasil é o país de maior número de espíritas, né? Nós temos isso em nós, de fato, foi essa árvore transplantada para cá que trouxe essa característica tão benéfica para todos nós. Muito bem. Então Ismael assume essa missão de transformar o Brasil nesse hospital escola, esse hospital para receber esses espíritos e fazer de fato o Evangelho de Jesus prevalecer. Só que não foi fácil. Jesus disse para Ismael, né? Estarei contigo em todo momento. Estarei contigo quando precisar. Estarei lá com você. E, de fato, nós sabemos pela nossa história que a jornada ali do descobrimento, da colonização não foi muito fácil, né? E aí a gente relata aqui que as conversas de Ismael com Jesus, as conversas diretas que ele tem com Jesus. Esse espírito tinha essa intimidade com Cristo de trazer, porque ele era um missionário de verdade para implantar o Evangelho aqui nessas terras novas. E aí, o primeiro deles é quando Ismael se depara com a escravidão. A escravidão, a violência extrema com os negros trazidos da África. E aí Ismael fica perplexo com aquela situação e vai ter uma consulta com Cristo. E o Cristo, né, o mensageiro, porém, eu vou ler um trechinho. O mensageiro, porém, não conseguiu continuar por soluços divinos que lhe arrebentaram o peito opresso, evocando tão amarguras lembranças. Então, diante daquela injustiça toda, Ismael se sente, né, impotente e chora. E Jesus, ele pega a cabeça de Ismael, coloca no peito, abraça-o, né, e fala: Ismael, acerena teu coração, seu mundo íntimo, no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a responsabilidade pessoal nos feitos que realizam suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes a liberdade, também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá em conformidade com seus atos. Então, ninguém pode interferir no livre-arbítrio. Essa é a primeira lição que Jesus passa para Ismael, né? Então, olha, Ismael, realmente essa é uma condição, não é fácil, é injusto, é terrível, mas é parte do processo e nós temos que respeitar o livre-arbítrio desses espíritos, né? Então, confiemos na justiça divina. E essa é a mensagem que Jesus fala para Ismael. Muito bem, e aí o Ismael continua em conversa com Cristo, mais adiante nesse diálogo, ele pergunta para o Cristo, ainda tentando se convencer. E uma dúvida que todos nós temos em relação... Quem nunca fez essa pergunta, né? Por que Jesus não pega e abre a consciência de certos políticos, líderes, e naquele líder, não precisa ser em todo mundo, inspira exatamente ele para fazer a mudança acontecer, né? E aí Jesus responde, então assim, calara-se a voz de Jesus por instantes. Mais confortado, Ismael continuou: Senhor, não teríeis um meio direto de orientar a política dominante?
no sentido de purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz, ao que o Divino Mestre ponderou sabiamente. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras, né? E de fato é uma resposta para todos nós nos tempos atuais, é muito atual isso, né? Que às vezes nós queremos uma solução divina para todos esses problemas, mas faz parte, o processo a construção faz parte, a construção faz parte desse processo. Muito bem, eu agora vou trazer uma segunda conversa então, que Jesus tem com Ismael, para a gente conhecer melhor esse espírito, né? O Ismael tem outra conversa com Cristo e ele fala: Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Envia-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam nas nossas vistas. Por toda parte vêm-se infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Então ele pede de novo em outro momento que a situação continua complicada, a violência não cessou, continua a mesma situação grave, né? E aí uma voz suave e meiga de Jesus responde a Ismael: nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidaria de todos os espíritos, e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças. Nas lutas evolutivas, abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Jesus fala para ele. Então vai chegar, está dando uma solução para ele, para essa angústia, para esse problema. Então aí Jesus fala para ele: então agora é a hora de alimentar com a dor. Agora é a hora da purificação verdadeira. Jesus fala para Ismael. Então qual a solução para esse problema? Aí Jesus traz uma solução. O Brasil, então, será o hospital espiritual de verdade. Jesus, então, dá como solução, fala assim: Ismael, você vai até a erraticidade, e vai buscar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, espíritos que faliram lá com a Inquisição, políticos corruptos, religiosos que se desvirtuaram, e leve todos para o nosso hospital novo. Olha que ordem. Fácil, hein? Muito fácil. Muito fácil. Aqui, vamos lá, né? Então ele fala, praticamente nessa hora Ismael entende. Agora eu entendi o hospital. Agora é que ele entende o hospital. Ismael se conscientiza logo daquela situação e cumpre a determinação do mestre. Ismael vai até a reticidade, encontra aqueles espíritos infelizes e com a bandeira Deus, Cristo e Caridade empunhada em suas mãos, convida todos os espíritos para essa oportunidade de redenção. Oportunidade, gente, oportunidade bendita. E esses espíritos que estavam já falidos, eles agarram aquela oportunidade e essa turba de espíritos aceita e reencarna no Brasil. E aí essa é a lição maior do Cristo para Ismael. Ismael entende. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. E o Brasil é o hospital de Jesus. Neste momento, ele vai entendendo a compreensão de Ismael, o nível de consciência de Ismael vai evoluindo nesses diálogos, nessas experiências com Cristo. Muito bem, passa-se mais tempo e Ismael então aprende a lição. O espírito então, o tempo passa, nessa época vêm novos espíritos ajudar nesse projeto. Anchieta, Manuel da Nóbrega encarna nessa época no Brasil, né? E aí a gente vê claramente que como essa tarefa vai engrandecendo o espírito de Ismael, porque ele também teve, nesse diálogo aqui do livro, os trabalhadores de Ismael também sentiram aquelas angústias que ele sentiu no começo. Então eles chegam para Ismael e falam: Ismael,
realmente a gente está numa situação difícil. Agora, com esses espíritos reencarnando, com essa nova oportunidade, o que a gente vai fazer? E aí, com a lição aprendida, ele repassa e compartilha aquele ensinamento recebido de Jesus. Então ele fala: irmãos, não podemos tolerar a liberdade dos vossos semelhantes. Não sou indiferente a esses movimentos hediondos, nos quais os povos simples e bons, os índios, os negros, são capturados para os duros trabalhos de cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que encontram famintos de justiça. E aí ele compartilhou essa lição. Então ele já está, esse espírito, que a gente está vendo a evolução dele, cada vez mais se fortalece nessa missão. Então esse é o evangelho vivido mesmo, não é o evangelho falado, é o evangelho vivido. Ismael está vivenciando o evangelho para poder implantar o evangelho. Perfeito. Nessa época, então, Ismael recebe reforços, E Jesus envia espíritos, então, para acelerar o processo de progresso aqui da nossa região, E aí, num diálogo também com Cristo, E esse trecho eu acho bem interessante. Jesus está lá com vários espíritos, e aí ele recebe confidência de Ismael, que aí no texto não fala o que ele falou com Jesus, que eles falaram, Eles são confidências. Então, e depois desse diálogo secreto entre eles, que apelava por sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes. Aí ele fala, então, assim, Jesus teve a ideia: precisamos de uma pessoa que concentre toda a cultura e todo esse exemplo, seja um exemplo para essa nova sociedade. Uma pessoa que pudesse reunir, toda essa cultura, um homem modelo, Muito bem. E aí ele chama um espírito, ele fala: eu já sei, tem uma pessoa certa para essa missão. E aí ele chama Longinus à sua presença. E Longinus vai até ele e eles têm esse diálogo, Quem lembra do Longinus? Longinus foi aquele soldado que perfurou Jesus, quando Jesus estava na cruz, nos últimos momentos, e que ele, o Jesus já quase desencarnando, e a maldade daquele ser faz com que ele espete uma lança, Jesus já machucado, e esse espírito com essa maldade faz esse ato impensado. E aí esse espírito, por que esse espírito, Jesus chamou esse espírito para essa missão? Longinus. Com certeza, por quê? Porque lembra da árvore? Aqueles que estavam lá na Palestina, que tinham aquele compromisso, agora estão sendo transplantados para uma outra oportunidade, para agora aprenderem de verdade. E aqui, nós temos então esse diálogo. Jesus fala para ele: Longinus, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constante pelos seus destinos. Olha, Jesus zela constantemente pelo destino de Longinus, e inspirando a Ismael e seus companheiros no infinito. Ou seja, Jesus, ele está imbuído no projeto de Longinus e também no projeto da Nova Terra, Ele cuida desses dois projetos, o projeto pessoal de Longinus e da Terra Nova, E aí ele responde para Jesus: muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, ou seja, ele já estava no processo de regeneração dele mesmo, para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário. Ou seja, ele está dizendo: hoje eu já sou outra pessoa, mas aquele homem velho ainda está aqui, mas eu já estou um pouco melhor. Em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que me sufocam naquele tempo a minha alma, que se sufocavam aquele tempo na minha alma. Então ele relata como ele estava na época, espiritualmente.
E aí Jesus oferece para esse espírito essa missão de vir ao Brasil para reunir todas essas virtudes e exemplificar como deveria ser, né, o homem e o evangelho. E Longinos, se você cumprir essa missão, essa vai ser sua última encarnação. Se você cumprir de verdade, você vai conseguir retirar aí e cumprir, fechar a fatura, né, da reencarnação, dos resgates. Muito bem. Quem é Longinos, gente? Quem seria esse Longinos? Quem é essa pessoa que reuniu todas essas virtudes para o Brasil? Ele poderia reunir ou não. Lembra, livre-arbítrio. Ele tinha essa proposta. O que ele fez, essa proposta, estava nas mãos dele. Pois bem, Longinos encarnou como Dom Pedro II nas terras brasileiras. Longinos, né? E vamos lembrar desse espírito. Ele vence a solidão, o abandono afetivo, né? Esse espírito. Ele assume o trono aos 15 anos e não se deslumbra, ou seja, o poder nas mãos, né? Nós falamos tanto disso. Né? Tinha postura mansa e pacífica, sem revolução, sem violência, nunca teve atitudes intempestivas. E ele vence essa encarnação, reafirma, ele consegue trazer esse potencial de exemplificação que Jesus queria. E hoje, os historiadores já estão revendo o papel desse espírito, que de fato ele era muito à frente do tempo dele. Né? Humberto de Campos fala que ele é o monarca mais republicano que existe, porque ele já tinha uma visão de futuro, já tinha uma visão ampliada da realidade. E aí eu trouxe essa frase só para a gente entender um pouquinho, né? Porque eu acho que dá outra palestra essa história, né? Essa frase que ele fala assim, a frase de Dom Pedro II: se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Evangelho, né? Não, nada devo, e quando contraio uma dívida, cuido logo de pagá-la. E a escrituração das despesas de minha casa pode ser examinada a qualquer hora. Não adjunto dinheiro, ou seja, desapego, né? De certa forma, desapego. Tenho espírito justiceiro e entendo que o amor deve seguir estes graus de preferência: Deus, humanidade, pátria, família e indivíduo, né? E saiu recentemente que esse espírito, ele apoiou, depois de ser deposto, ele apoiou o regime novo, a República. Tem vários textos dizendo que ele apoiava, ele dava suporte, ele torcia para as coisas nobres. E aí você vê realmente, ele conseguiu ou não? A árvore foi transplantada para cá e deu certo? No caso dele, deu, né? Você vê claramente como foi importante. Muito bem, o Brasil se torna então, inicia o processo de maturidade, porque a evolução não cessa, não para, né? E Ismael reúne seus trabalhadores e anuncia, né, que estava começando um novo tempo. O século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. E nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Olha só, olha o planejamento da espiritualidade, né? Está tudo já preparado, tudo planejado. Concentra-se as atenções no acompanhamento das questões de natureza espiritual a serem trabalhadas no território brasileiro. E aí, então, começou um processo de maturidade do Brasil. E aí, nesse contexto, Ismael fala para um dos seus tarefeiros, que estava na hora dele reencarnar. E esse tarefeiro é Bezerra de Menezes, né, aqui. Então ele fala assim para Bezerra, em espírito ainda, antes de encarnar: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. E aí Ismael não estava mais preocupado agora em colonização, questões políticas sociais, ele estava agora preocupado, de fato, com o núcleo espiritual de trabalho no Brasil. E ele fala: agora chegou a sua vez, Bezerra, de reencarnar, de preparar a vinda do Consolador prometido, da terceira revelação. E aí Bezerra encarna lá no Ceará,
nessa época. Então, você vê claramente que não tem, a natureza não dá saltos, a história tem um porquê, cada um dos acontecimentos estão conectados para uma história maior, né? Ismael chama os seus companheiros e cita esse tema. Até aqui está errado, viu? Ele cita esse conceito como seria então essa nova doutrina, esse Consolador prometido. Concentraremos agora nossos esforços a fim de que se unificassem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum aqui na Terra. Então, assim, ele fala já como vai ser, quais são as características desse novo trabalho, desse Consolador prometido, que vai ser impessoal e comum. E na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido, na sua primitiva pureza, e faça mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz, para os triunfos do Evangelho. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos, e colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão de sua serenidade e do teu devotamento à minha seara. A caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações. Então, essa é a mensagem que Jesus fala para Ismael, preparando então a vinda do Consolador prometido. E ele fala de célula, ou seja, encontrará no movimento espírita, nesse movimento vindouro, um lugar que será a célula, que será então, que vai poder ser arregimentar as outras células e criar um organismo vivo para essa mensagem. Essa é a interpretação. E muito bem. E essa programação superior espiritual continua. O grande movimento preparatório do espiritismo ele continua a todo vapor. E reencarnam aqui médicos homeopatas, né, sem conhecer formalmente o espiritismo, mas com os conceitos espíritas cristalizados neles mesmos. Foi o caso de Bento Muri e Vicente Martins, que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Eles já acreditavam no magnetismo, na cura pelas energias, já faziam trabalhos de benemerência e cura gratuitamente, e foram os precursores do passe, os dois. E, não por acaso, esse movimento que eles criaram tinha um lema. E qual era o lema? Deus, Cristo e Caridade. Então, ou seja, tudo estava programado, tudo estava conectado, né? E também, nesta época, na época de Bezerra de Menezes, encarnou também mais um espírito, Bittencourt Sampaio, que foi responsável, então, ter uma figura ímpar na consolidação da terceira revelação no Brasil. Então, em 1853, na cidade do Rio de Janeiro, já tinha alguns grupos que se reuniam, né, com aquele intuito de estudar o espiritismo, de entender aqueles fenômenos, mas eram grupos muito empíricos, eles não tinham muita formação ainda, né? Em 1860, já surgem as primeiras publicações, o Ecos do Além, né, de Olímpio Teles. Já se fundou na Bahia lá o primeiro núcleo espírita de estudos, né? E Kardec teve acesso, na época, que ele estava conduzindo a codificação, a alguns textos oriundos do Brasil. Ele que ficou muito contente de receber esses textos. Perdão. Em 1873, então, surgia, de fato, o primeiro grupo formalizado no Rio, que era chamado Grupo Confúcio. O grupo que, pela primeira vez, recebeu uma mensagem de Ismael falando do compromisso que eles tinham em começar um trabalho mesmo, ser essa célula viva do Espiritismo no Brasil. Só que esse grupo, na época, ainda estava começando, durou só 3 anos, por algumas desavenças, alguns problemas, né, do orgulho humano, mas esses espíritos, eles estavam comprometidos com aquela causa, eles continuariam apesar de qualquer coisa, e foi isso que aconteceu. Em 76, eles criaram outro grupo, Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade.
E aí já tinha o Bittencourt Sampaio à frente. E esse era o compromisso dele. Ele tinha que fazer dar certo esse projeto, né? E aí ele consegue, né, junto com Bezerra, trazer ele, consolidar esse grupo para mais tarde se tornar a federação. E aí depois o Sampaio ele continua esse trabalho e se reúne com outro espírito que também veio com essa missão, que também é fundador da FEB, Antônio Luiz Saião, em 78. Então, para grandes vitórias do Evangelho nas terras do Cruzeiro. Ele veio com essa missão. E ele veio, então, traduzindo o trabalho mais intelectualizado, de traduzir as obras, já com interesse da doutrina espírita da codificação. E Ismael vai vencer, então, a discórdia das pessoas que estavam envolvidas, mas não estavam envolvidas de coração. E as pessoas que estavam envolvidas de coração e propósito continuaram até a fundação, em 1980, de outra sociedade, Sociedade Espírita Fraternidade, que essa, de fato, já tinha um pouco mais de robustez, era mais forte, né? Em 1883, Augusto Elias da Silva, que era ligado a esse grupo, mas ele não pertencia exatamente ao grupo, ele funda um órgão independente, na época, chamado Reformador, que depois se juntou à FEB. E esse é um órgão centenário de imprensa espírita e que é um dos 4 órgãos mais antigos aí que estão em vigor até hoje, né? Então, você vê a consistência desse trabalho, continua até hoje, né? Teve poucas interrupções assim durante a guerra, mas ele continua até hoje. Então, são espíritos comprometidos com isso, né? Então, você vê claramente que quem continuou e perseverou fez dar certo esse projeto. Então, Ismael, em determinado momento, ele orienta. Agora chegou a hora de chamar Bezerra de Menezes, depois desse grupo aqui, 1883. Chama o Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Elias, né, o autor, o precursor ali do Reformador, ele bate na casa do Bezerra e Bezerra aceita de pronto. Ele já estava preparado para aquela tarefa. E Bezerra de Menezes ele traz essa palma da harmonia, serena os ânimos e consegue arregimentar para a criação, em 2/1 de 84, da Federação Espírita Brasileira, que é a sede diretora do plano tangível dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. Então, a consolidação ali física, né, braço mesmo das obras que seriam trazidas para Ismael. Então, consolida o espiritismo no Brasil, né? Muito bem. E aí a gente relata também a primeira visita do Chico na FEB, né? Lembrando que aqui, foi 7 de junho de 1936. Chico Xavier visita a cidade do Rio de Janeiro pela primeira vez. E ele foi, na verdade, num compromisso do trabalho. Ele não foi para um compromisso espírita. Ele primeiro cumpriu a agenda do trabalho, depois, relata o texto, né, ele vai até a federação, ele se hospeda na casa do Quintão e lá ele já se organiza para participar das sessões na Rua Passos, na sede da Federação Espírita Brasileira. E lá ele recebe várias mensagens. Uma delas é essa mensagem aqui, né? Templo de Ismael. Nesse templo de amor profundo e puro, que as desgraças e as dores alivia, ouve-se vozes da sabedoria, clarificando as estradas do mundo, do futuro. Porto luminosíssimo e refúgio, onde se encontra a doce Eucaristia, do Evangelho da paz e da alegria, luz entre as sombras do caminho escuro. Nessas portas que acolhem desgraçados, infelizes, sedentos e esfomeados, ouve-se a voz do amor profunda e imensa. É Ismael consolando os sofredores, vendo o seu templo esplêndido de flores, cheias de luz, suavíssima na crença. Então você vê claramente ali, o Chico recebe essa mensagem em 1936. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com todos esses esclarecimentos, veio em 38, né? Então, e aí o Chico também recebe aqui a mensagem nessa época de Bittencourt Sampaio, que é aquele espírito, né, que nós falamos agora há pouco, com essa missão de trazer o Consolador prometido para as terras brasileiras. Então, o Chico já estava ali, então, com certeza, partícipe que era, né, do projeto de Ismael no Brasil. Chico, Emmanuel, toda essa pleia de espíritos, que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não traz essa segunda parte, né?
segunda parte trazendo o significado de Emmanuel, ou de Chico, e de tantos outros que vieram depois do livro, né? Mas nós sabemos que o projeto continua, não tem como. Pois bem, então qual é a missão do Ismael? Esse espírito que nós estamos falando desde o começo, o espírito que lá atrás traz essa ideia de superação, essa ideia de vencer a si mesmo, depois um espírito que consegue ter diálogos com Jesus, que vai engrandecendo com a tarefa, que vai progredindo para fazer com que o progresso em uma terra nova aconteça, né? Esse espírito, ele tem uma missão de unificação, de união. Ele é um grande um grande trabalhador da união. Ele quer que prevaleça a união. E não só a gente entende hoje que também no Espiritismo, que é o Consolador Prometido, mas também fora dele. Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está escrito assim: é para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras para que se unirem na tarefa impessoal e comum. Lembra a tarefa impessoal e comum? Apressando a marcha redentora. Então, é uma frase que diz assim, que Ismael está trabalhando, mas que nós podemos fazer a nossa parte para ajudá-lo. E não só dentro do Espiritismo, às vezes a gente, por bobagem, a gente briga, a gente diz, não aceito isso, não aceito aquilo, eu tenho aquela corrente Y, corrente Z, e sendo que a gente tem um ponto em comum, que é o próprio Espiritismo. Nós temos que encontrar nas nossas diferenças naturais, pontos de união para que possamos evoluir, porque senão nós interromperemos sempre nossos propósitos de evolução, né? Aí ele cita ainda, falando ainda mais abrangente, né? Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos teus conventos sombrios, os novos inspirados da Umbria, ou seja, Umbria é a terra de Francisco de Assis, virão fundar refúgios amenos da piedade cristã. Então nós já vemos uma renovação em outras correntes religiosas, né? Na Igreja Católica, né? E você vê claramente o Francisco de Assis presente na Igreja Católica, e está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ou seja, vai chegar um momento em que a ciência materialista vai aceitar, né, as leis que o Espiritismo já preconiza. Vai chegar um momento em que as religiões vão aceitar, porque é uma realidade, não é uma teoria. É uma realidade. Vai chegar em determinado momento que vai ser uma realidade para todas as outras religiões. E é isso que Ismael pretende. Ele pretende suportar também, não só o Espiritismo, mas todo mundo que queira, qualquer espírito que se dedique ao estudo ou ao exemplo do Evangelho. Ou seja, todo mundo que tiver com o propósito do Evangelho é discípulo de Ismael. Porque esse espírito luminar, esse espírito que é um professor de todos nós, ele está sempre nos incentivando em direção do bem, em direção do Evangelho. Então essa é a grande conclusão que a gente traz nesse estudo que nós fizemos do Ismael. E aí nós sabemos que a direção da nossa pátria está nas mãos de Jesus e de Ismael e dessa pleiade de trabalhadores, né? E a gente encerra a nossa palestra com essa frase de Ismael, que eu acho muito interessante. Essa frase a gente precisava ler ali todos os dias, né? Para a gente não esquecer o propósito da nossa pátria, né? Do nosso caminhar. O Brasil tem a missão de cristianizar a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Se a gente não perder isso de vista, nós já estaremos caminhando para a nossa evolução enquanto espíritos. Então essas eram as reflexões que nós queríamos trazer hoje sobre Ismael. Peço desculpas pela correria, são muitas informações, mas há muito que se estudar sobre ele. Tem muitos outros livros que nós podemos procurar e aprofundar. E fica o convite, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos reler esse livro, porque de fato tem milhares de outras histórias que o tempo a gente não conseguiu trazer aqui.
Então fica o convite para que a gente possa revisitar esse livro e conhecer mais sobre esse Espírito tão amoroso que nos ajuda tanto. Muito obrigado a todos, que Jesus nos acompanhe de volta para casa, com muita paz e com muita luz nos nossos corações. Muito obrigado. Obrigado, querido. Me atrapalha um pouquinho. A nossa próxima palestra será no dia 13, no mesmo horário de sempre, das 17 às 18h30, os benefícios terapêuticos da prece e outras práticas espirituais. Quem vai fazer essa palestra é a doutora Márcia Colasanti. A doutora Márcia é uma grande idealista da AME, Associação Médico Espírita do Brasil, e ela atua lá em Santos, no Centro Espírita João Cabete. Será a segunda participação dela aqui nas nossas palestras. E a doutora Márcia é uma das principais pessoas desse movimento entre saúde e espiritualidade. Foi grande amiga da doutora Marlene Nobre e, felizmente, nossa amiga também. Então, a próxima palestra também é imperdível com a doutora Márcia. Os benefícios terapêuticos da prece e outras práticas espirituais. Para terminar, nós vamos chamar a nossa irmã, a mãe do Taiguara, está na Conceição, para fazer a prece final. Por favor. Boa tarde. E assim vamos elevar nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre amado, agradecidos e felizes por essa tarde abençoada, por tantos ensinamentos, por curiosidades que a gente nem sabia, e agradecido por todos esses espíritos terem existido, ter preparado para que a gente hoje estivesse aqui na nossa caminhada. Agradecemos a Jesus, aos nossos mentores e ao mentor dessa casa, que eles nos levem de volta para a nossa casa, bem, alegres e felizes. Que assim seja, graças a Deus.